Milionária fingiu ser faxineira. E veja como a família de seu noivo a tratou. Beatriz Oliveira olhou-se no espelho uma última vez antes de sair de sua luxuosa cobertura. Seu reflexo lhe devolveu a imagem de uma mulher elegante e confiante, vestida com um terno de estilista que gritava sucesso em cada costura. No entanto, em questão de minutos, essa imagem mudaria drasticamente. Com um suspiro, Beatriz pegou sua mala e se dirigiu ao elevador privativo. Enquanto descia os 40 andares do arranha-céu que abrigava os escritórios centrais da Tec Brasil Soluções, sua mente viajou ao passado, às lembranças de sua mãe, Dona Maria, uma mulher de mãos calejadas e sorriso caloroso. Tinha sido o pilar da vida de Beatriz. Cada noite, ao retornar de longas jornadas limpando as casas dos ricos, Dona Maria abraçava sua filha e sussurrava: "Minha menina, você chegará mais longe do que eu jamais sonhei." Essas palavras haviam se tornado o mantra de Beatriz, impulsionando-a através de noites de estudo interminável, bolsas duramente conquistadas e, finalmente, ao topo do mundo corporativo. Agora, aos 35 anos, Beatriz era a CEO de uma das empresas de tecnologia mais importantes do país. O tinido do elevador a trouxe de volta ao presente. Beatriz saiu para o estacionamento subterrâneo, onde seu motorista a esperava ao lado de um luxuoso sedã preto. "Bom dia, Dra. Oliveira", cumprimentou o homem com uma reverência. "Bom dia, Carlos", respondeu Beatriz com um sorriso caloroso. "Hoje não precisarei de seus serviços. Vou pegar um táxi." O motorista a olhou confuso, mas assentiu respeitosamente. Como a senhora desejar, Beatriz caminhou em direção à saída do estacionamento, seu coração batendo forte. O que estava prestes a fazer era arriscado, possivelmente uma loucura, mas sentia que era necessário. Parou um táxi e deu um endereço nos arredores da cidade. Durante o trajeto, tirou seu telefone e enviou uma mensagem para Ricardo, seu namorado dos últimos 6 meses. "Querido, estou a caminho, mal posso esperar para conhecer sua família, te amo." Guardou o telefone e fechou os olhos, permitindo-se um momento de dúvida. Estava fazendo a coisa certa? A voz de sua mãe ecoou em sua mente. "Às vezes, minha filha, para ver a verdade, é preciso olhar de baixo." O táxi parou em frente a um modesto edifício de apartamentos. Beatriz pagou a tarifa e entrou no prédio. No 3º andar, bateu na porta do apartamento 3C. Uma senhora idosa de aspecto amável abriu a porta. "Beatriz, querida, entre, entre." "Obrigada, Dona Conceição", disse Beatriz entrando no pequeno apartamento. Dona Conceição havia sido amiga de sua mãe, uma companheira na luta diária da limpeza. Doméstica. Agora já aposentada, tinha se tornado a confidente e cúmplice de Beatriz neste plano arriscado. "Tem certeza disso, minha filha?" perguntou Dona Conceição enquanto fechava a porta. Beatriz assentiu, sua determinação visível em seus olhos. "Preciso saber a verdade, Conceição. Preciso ver se Ricardo e sua família conseguem enxergar além das aparências." Com um suspiro de resignação, Dona Conceição a guiou até o quarto. Sobre a cama jazia um uniforme de limpeza, idêntico ao que sua mãe costumava usar. Beatriz começou a se despir, deixando para trás seu terno de estilista e suas joias caras. Com cada peça de roupa que tirava, sentia que se despia de uma camada de sua identidade atual. Enquanto vestia o uniforme, um arrepio percorreu suas costas. Por um momento viu o reflexo de sua mãe no espelho e seus olhos se encheram de lágrimas. "Mãe", sussurrou, "isso é por você, para honrar sua memória e tudo o que você me ensinou." Dona Conceição entrou com uma peruca de cabelos grisalhos e uns óculos de armação grossa. Com habilidade, transformou o rosto de Beatriz, acrescentando algumas rugas sutis com maquiagem. Quando terminou, Beatriz mal se reconhecia. A CEO da Tec Brasil Soluções havia desaparecido, e em seu lugar estava uma mulher que poderia ter sido a colega de trabalho de sua mãe. "Lembre-se", disse Dona Conceição, enquanto lhe entregava uma mala desgastada. "Seu nome é Rosa Ferreira.
Você tem 50 anos e trabalhou a vida toda com limpeza. Cuide-se, minha filha. Beatriz abraçou a senhora idosa, agradecendo silenciosamente sua ajuda e compreensão. Em seguida, com um último olhar no espelho, saiu do apartamento. Na rua, parou outro táxi. Desta vez, quando deu o endereço da mansão dos Silva, o motorista a olhou com uma mistura de surpresa e desdém. Enquanto o táxi avançava pela cidade, Beatriz fechou os olhos e respirou fundo. O perfume caro havia sido substituído pelo cheiro de detergente, barato, um aroma que a transportou instantaneamente para sua infância. Vou descobrir a verdade, mãe, pensou. Por você, por mim e por todas as mulheres que foram menosprezadas por seu trabalho. O táxi adentrou o bairro exclusivo onde morava a família de Ricardo Mansões. Imponentes se erguiam em ambos os lados da rua, cada uma mais ostentosa que a anterior. Finalmente o veículo parou em frente a um portão de ferro forjado. Beatriz pagou a tarifa, ignorando o olhar curioso do motorista, e desceu do táxi. Diante dela se erguia a mansão dos Silva, uma estrutura imponente de 3 andares com colunas brancas e jardins perfeitamente cuidados. Beatriz respirou fundo, agarrando-se à mala gasta como se fosse um escudo. Com passos decididos, aproximou-se do interfone ao lado do portão e apertou o botão. "Residência Silva, em que posso ajudar?" respondeu uma voz feminina. "Bom dia", disse Beatriz, surpresa com o quão diferente sua voz soava. "Sou Rosa Ferreira, a nova funcionária da limpeza." Houve um momento de silêncio antes que a voz respondesse. "Ah, sim, pode entrar." O portão se abriu com um zumbido elétrico e Beatriz deu o primeiro passo em direção ao desconhecido. Enquanto caminhava pelo caminho de cascalho em direção à entrada principal, seu coração batia forte. "Aqui vamos nós", murmurou para si mesma. "Que comece o show." Beatriz, agora em seu papel de Rosa Ferreira, parou em frente à imponente porta principal da mansão Silva. Antes que pudesse bater, a porta se abriu revelando uma mulher de meia idade com um porte elegante e um olhar penetrante. "Então você é a nova", disse a mulher, examinando-a de cima a baixo. "Sou Vera Silva, a dona da casa." Beatriz inclinou ligeiramente a cabeça, adotando uma postura submissa que ia contra cada fibra de seu ser. "Muito prazer, senhora Silva. Sou Rosa Ferreira." Vera fez um gesto depreciativo com a mão. "Sim, sim. Entre logo. Não temos o dia todo." Seguindo Vera para o interior da mansão, Beatriz se maravilhou com a opulência que a rodeava. Lustres de cristal, obras de arte originais e móveis de época decoravam cada canto. No entanto, sob toda essa beleza, Beatriz percebeu uma frieza que lhe gelou o sangue. "Escute com atenção", começou Vera, virando-se abruptamente. "Nesta casa temos padrões muito altos. Espero perfeição em cada tarefa. Um único erro e você estará de volta à rua. Entendeu?" Beatriz assentiu, mordendo a língua para não responder. Este era exatamente o tipo de atitude que ela esperava encontrar. Mas vivenciá-la, em primeira mão, era outra coisa. "Bem", continuou Vera, "Juliana lhe mostrará suas obrigações. E lembre-se, mantenha seus olhos no seu trabalho e seus ouvidos fechados. O que acontece nesta casa, fica nesta casa." Como se tivesse sido invocada, uma jovem de uns 20 anos apareceu no corredor. Seu uniforme, embora similar ao de Beatriz, parecia mais cuidado, e ela usava um avental impecavelmente branco. "Juliana, mostre a Rosa suas tarefas e certifique-se de que ela entenda como fazemos as coisas aqui", ordenou Vera antes de desaparecer por um corredor lateral. Juliana lançou a Beatriz um olhar compassivo. "Venha comigo, vou lhe mostrar a casa." Enquanto percorriam a mansão, Juliana explicava as tarefas diárias e as expectativas da família Silva. Beatriz escutava atentamente, absorvendo cada detalhe, não só de suas responsabilidades, mas também da dinâmica da casa. "E aqui está o quarto do Sr. Ricardo", disse Juliana, parando em frente a uma porta no 2º andar. "É o filho da senhora Vera. Ele é diferente do resto da família." Beatriz sentiu seu coração acelerar. "Diferente em que sentido?" perguntou, tentando manter um tom casual. Juliana baixou a voz.
Ele é gentil. Trata todos com respeito, até mesmo a nós. Mas tenha cuidado. A senhora Vera não aprova que ele seja muito próximo do pessoal. Nesse momento, a porta se abriu e Ricardo saiu do quarto. Beatriz conteve a respiração, temendo ser reconhecida apesar de seu disfarce. Ricardo sorriu calorosamente. Olá, Juliana. E você deve ser a nova funcionária, não é? Beatriz assentiu, mantendo a cabeça baixa. Sim, senhor Rosa Ferreira, às suas ordens. Por favor, me chame de Ricardo, disse ele, estendendo sua mão. Bem-vinda à nossa casa. Beatriz pegou sua mão, sentindo o familiar calor de seu toque. Por um momento, seus olhares se cruzaram e ela temeu que ele pudesse ver através de seu disfarce. Mas Ricardo simplesmente sorriu e seguiu seu caminho. Viu o que eu quis dizer? Sussurrou Juliana, assim que Ricardo se afastou. Ele é diferente, mas não se acostume, a senhora Vera é quem manda aqui. Continuaram o tour, e a cada cômodo que limpavam, cada conversa que Beatriz ouvia furtivamente, ela sentia que se aprofundava mais em um mundo de aparências e segredos. Ao final do dia, exausta tanto física quanto emocionalmente, Beatriz se retirou para o pequeno quarto de empregada que lhe haviam designado. Fechou a porta e se deixou cair na cama estreita, permitindo-se finalmente soltar um longo suspiro. Tirou seu telefone pessoal, escondido em um compartimento secreto de sua mala, e viu várias mensagens de Ricardo perguntando por que ela ainda não havia chegado. Com um nó na garganta, escreveu uma resposta. Desculpe, amor, surgiu uma emergência na empresa. Chegarei em alguns dias, te amo. Guardou o telefone e olhou para o teto, questionando pela primeira vez a sabedoria de seu plano. Valia a pena tudo isso? Estava traindo a confiança de Ricardo? Mas então lembrou do olhar de desdém de Vera, do aviso de Juliana, e se reafirmou em sua decisão. Precisava saber a verdade. Precisava entender o mundo em que Ricardo havia crescido e as forças que o moldavam. Mãe, sussurrou na escuridão, me dê força para seguir em frente. Me ajude a ver a verdade, por mais dolorosa que seja. Com essa prece silenciosa, Beatriz fechou os olhos, preparando-se para os dias que viriam. Dias que, sem saber, mudariam o curso de sua vida para sempre. O amanhecer chegou cedo demais para Beatriz. O som estridente de seu alarme a arrancou de um sono inquieto, cheio de imagens, confusas de sua mãe e de Ricardo. Por um momento desorientada, não reconheceu o pequeno quarto de empregada. Então, a realidade de sua situação a atingiu com força. Levantou-se rapidamente, ciente de que Vera esperaria que Rosa estivesse pronta para começar suas tarefas ao primeiro raio de sol. Enquanto vestia o uniforme e se certificava de que seu disfarce estivesse em ordem, Beatriz se preparou mentalmente para outro dia de observação e descoberta. Ao sair de seu quarto, encontrou-se com Juliana no corredor. A jovem lhe dirigiu um sorriso cansado. Bom dia, Rosa, espero que tenha descansado bem. Hoje temos muito trabalho pela frente. Juntas, dirigiram-se à cozinha para começar com suas tarefas matinais. Enquanto preparavam o café da manhã para a família Silva, Beatriz notou a eficiência com que Juliana se movia, antecipando-se a cada necessidade. Você trabalha aqui há muito tempo, não é? Perguntou Beatriz, tentando iniciar uma conversa. Juliana assentiu enquanto batia os ovos para o café da manhã. Quase 5 anos. Comecei logo depois de terminar o ensino médio. Beatriz notou um tom de tristeza em sua voz. E sua família? Você não quis estudar? A jovem ficou visivelmente tensa. Minha mãe adoeceu. Precisávamos do dinheiro. A senhora Vera me ofereceu este trabalho. E bem, aqui estou. Antes que Beatriz pudesse indagar mais, a porta da cozinha se abriu bruscamente. Vera entrou, seu olhar crítico percorrendo cada canto do ambiente. Espero que o café da manhã esteja pronto. Ricardo tem uma reunião importante esta manhã e não pode se atrasar, disse Vera. Sim, senhora. Estará pronto em 5 minutos, respondeu Juliana rapidamente. Vera se virou para Beatriz. Você, Rosa. Quero que limpe o escritório hoje. Com muito cuidado há documentos.
importantes lá. Beatriz assentiu obedientemente, mas sua mente trabalhava a toda velocidade. O escritório poderia ser uma fonte valiosa de informação. Enquanto se dirigia ao escritório com seus materiais de limpeza, Beatriz cruzou com Ricardo no corredor. Ele lhe sorriu gentilmente. Bom dia, Rosa. Espero que esteja encontrando tudo do seu agrado. Beatriz baixou o olhar, lutando contra o impulso de revelar sua verdadeira identidade. Sim, senhor. Todos têm sido muito gentis. Ricardo franziu o senho ligeiramente. Por favor, eu disse para me chamar de Ricardo. Não gosto de formalidades desnecessárias. Nesse momento, Vera apareceu atrás deles. Ricardo, querido, seu café da manhã está pronto. Você não vai querer se atrasar para sua reunião. O sorriso de Ricardo desapareceu. Claro, mãe, já vou. Beatriz observou a interação com interesse. Era evidente que a influência de Vera sobre Ricardo era forte, mas também notou uma tensão subjacente entre eles. Uma vez no escritório, Beatriz começou a limpar meticulosamente, prestando atenção a cada detalhe. Seus olhos se detiveram em um porta-retrato sobre a escrivaninha nele. Um Ricardo mais jovem sorria ao lado de uma mulher que não era Vera. Deve ser o pai dele, pensou Beatriz. Ricardo nunca havia mencionado muito sobre seu pai, apenas que havia falecido há anos. Enquanto limpava perto da escrivaninha, um envelope parcialmente oculto sob alguns papéis chamou sua atenção. O nome João Silva estava escrito nele. Beatriz lembrou que Ricardo havia mencionado um primo, mas nunca com muito detalhe. De repente, a porta do escritório se abriu. Beatriz se virou rapidamente, temendo ser descoberta bisbilhotando. Para sua surpresa, não era Vera nem Ricardo, mas um homem jovem que ela não havia visto antes. Oh, desculpe, não sabia que estavam limpando, disse o homem, seu olhar avaliando Beatriz de cima a baixo. Não há problema, senhor. Já estou quase terminando, respondeu Beatriz, adotando uma postura submissa. O homem entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Você deve ser a nova empregada, sou João, o primo de Ricardo. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo no olhar de João que a deixava nervosa. Muito prazer, senhor, sou Rosa. João se aproximou da escrivaninha, seus olhos fixos em Beatriz. Rosa, um nome bonito para uma mulher bonita. Beatriz se tensionou, desconfortável com a atenção indesejada. Obrigada, senhor. Se me der licença, preciso terminar minhas tarefas. João sorriu, mas o gesto não chegou aos seus olhos. Claro, não vou te atrapalhar mais, mas tenho certeza de que nos veremos muito por aqui. Quando João finalmente saiu da sala, Beatriz soltou o fôlego que não sabia que estava segurando. Havia algo naquele homem que a inquietava profundamente. O resto do dia transcorreu sem incidentes, mas Beatriz não conseguia se livrar da sensação de que havia mais em jogo nesta casa do que ela havia imaginado. Inicialmente, as sombras pareciam mais profundas, os sussurros mais ameaçadores. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Beatriz refletiu sobre tudo o que havia observado Ricardo, preso entre as manipulações de sua mãe e seus próprios desejos. Vera, obcecada com controle e status. Juliana, resignada a uma vida que não havia escolhido. E agora João, uma nova peça neste complicado quebra-cabeça. Em que me meti, mãe? Sussurrou Beatriz na escuridão de seu quarto. Estou fazendo a coisa certa? Com estas perguntas rodando em sua mente, Beatriz mergulhou em um sono intranquilo, sem saber que os eventos do dia seguinte testariam sua determinação e seu coração de maneiras que nunca havia imaginado. O quarto dia de Beatriz, na mansão Silva, amanheceu cinzento e chuvoso, como se o clima refletisse a crescente tensão na casa. Enquanto se preparava para mais um dia de trabalho e observação, Beatriz não conseguia se livrar da sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Sua primeira tarefa do dia era limpar a sala de estar, onde Vera costumava tomar chá com suas amigas da alta sociedade. Enquanto tirava o pó dos caros ornamentos, Beatriz ouviu vozes se aproximando. Rapidamente, escondeu-se atrás de uma cortina, seu coração batendo forte.
Vera entrou na sala, seguida de perto por João. Suas vozes eram baixas, mas a tensão nelas era palpável. Tia Vera, preciso de mais tempo, implorava João. Os investimentos darão frutos, eu prometo. Vera bufou, com desdém. Tempo é o que menos temos. João Ricardo está cada vez mais próximo daquela mulher. Se ele descobrir o que temos feito... Beatriz conteve a respiração. De que mulher eles estavam falando? Referiam-se a ela? Ele não vai, assegurou João. Eu me encarreguei de mantê-lo distraído. Além disso, com a nova empregada rondando, temos olhos e ouvidos extras na casa. O coração de Beatriz deu um salto. Será que suspeitavam dela? Falando nisso, continuou Vera, há algo nessa mulher que não me agrada. Rosa, há algo familiar nela. João riu suavemente. Tia, todas as empregadas se parecem. Não se preocupe com ela. Concentre-se em convencer Ricardo de que Beatriz não é a mulher adequada para ele. Beatriz teve que morder o lábio para não ofegar. Então esse era o plano de Vera e João, separá-la de Ricardo. Mas por quê? O que estavam escondendo? Eu tentei, disse Vera com frustração. Falei sobre as vantagens de um casamento com a filha dos Mendes. Imagine a fusão de nossas empresas, mas Ricardo é teimoso. Ele está apaixonado. Ela cuspiu a última palavra como se fosse veneno. O amor é uma fraqueza, tia, respondeu João friamente. E fraquezas podem ser exploradas, deixe comigo. Os passos se afastaram, e quando Beatriz teve certeza de que haviam ido embora, saiu de seu esconderijo. Sua mente girava com o que acabara de ouvir. Vera e João estavam conspirando não só contra ela, mas também contra Ricardo. E havia algo mais, algo que envolvia investimentos e segredos que não queriam que Ricardo descobrisse. Enquanto continuava com suas tarefas, Beatriz debatia-se internamente. Deveria revelar sua verdadeira identidade a Ricardo e adverti-lo, mas se fizesse isso, como explicaria seu engano? Ele a perdoaria? Seu dilema se intensificou quando naquela tarde cruzou com Ricardo no jardim. Ele estava sentado em um banco, com o olhar perdido na distância. "O senhor está bem?" perguntou Beatriz, esquecendo por um momento seu papel. Ricardo olhou para ela, surpreso com a preocupação em sua voz. "Estou bem, Rosa, só pensando." Algo em seu tom fez com que Beatriz se sentasse ao seu lado, apesar de saber que estava cruzando uma linha. Às vezes, conversar ajuda. Ricardo a olhou por um longo momento, como se estivesse decidindo se confiaria nela. Finalmente suspirou. "Você já sentiu que sua vida não lhe pertence? Que cada decisão que toma é influenciada por outros?" Beatriz sentiu seu coração se apertar. "Sim", respondeu suavemente. "Já senti." "Há uma mulher", continuou Ricardo, sua voz mal passando de um sussurro. "Beatriz. Ela me faz sentir vivo. Mas minha mãe, minha família, têm outras expectativas." Beatriz lutou contra as lágrimas que ameaçavam se formar em seus olhos. "E o que o senhor quer?" Ricardo olhou para ela, e por um momento Beatriz temeu que ele a tivesse reconhecido. "Quero ser livre", disse simplesmente, livre para amar, para viver, para tomar minhas próprias decisões. Antes que Beatriz pudesse responder, a voz de Vera ecoou da casa. "Ricardo, onde você está?" Ricardo se levantou rapidamente. "Obrigado por ouvir, Rosa. Você é diferente das outras empregadas que tivemos." Enquanto o via se afastar, Beatriz sentiu sua resolução se fortalecer. Já não se tratava apenas de descobrir a verdade sobre a família de Ricardo. Agora se tratava de libertá-lo das manipulações que o cercavam, de dar-lhe a oportunidade de escolher seu próprio caminho. Naquela noite, na solidão de seu quarto, Beatriz tomou uma decisão. Ela exporia os segredos do Silva, mas o faria de uma maneira que protegesse Ricardo e lhe desse força para enfrentar sua família, mãe, sussurrou na escuridão. "Me dê força para fazer o certo, mesmo que isso signifique perder tudo." Com essa prece em seus lábios, Beatriz adormeceu, sem saber que o dia seguinte traria revelações que abalariam os alicerces da mansão Silva e mudariam o curso de sua vida para sempre.
A manhã seguinte, amanheceu com uma calma enganosa. Beatriz acordou com uma determinação renovada, ciente de que cada ação que tomasse a partir daquele momento poderia ter consequências irreversíveis. Enquanto realizava suas tarefas matinais, sua mente trabalhava a toda velocidade, planejando seu próximo movimento. Ela precisava de provas concretas das maquinações de Vera e João, algo que pudesse mostrar a Ricardo sem revelar imediatamente sua verdadeira identidade. Sua oportunidade chegou naquela tarde, quando Vera saiu para uma de suas reuniões sociais e Ricardo estava no escritório. Beatriz dirigiu-se silenciosamente ao escritório, ciente de que o que estava prestes a fazer ia além de seu papel como empregada doméstica. Com mãos trêmulas, começou a procurar entre os papéis da escrivaninha, tendo cuidado para não bagunçar nada. Seus olhos se detiveram em uma pasta marcada como Projeto Fênix. Ao abri-la, seu coração deu um salto. Dentro havia documentos detalhando uma série de investimentos duvidosos e transações financeiras que beiravam a ilegalidade. Os nomes de Vera e João apareciam repetidamente junto com somas astronômicas de dinheiro. Então é isso que eles estão escondendo, murmurou Beatriz para si mesma. De repente, um ruído no corredor a sobressaltou. Rapidamente pegou seu telefone e começou a fotografar os documentos mais importantes. Justo quando estava terminando, a porta do escritório se abriu. Beatriz se virou esperando ver Vera ou João, mas para seu horror, era Ricardo quem estava na soleira, sua expressão, uma mistura de confusão e decepção. "Rosa, o que você está fazendo?" perguntou, sua voz carregada de suspeita. Beatriz sentiu que o mundo parava naquele momento, soube que tinha que tomar uma decisão que mudaria tudo. "Ricardo", começou, sua voz tremendo ligeiramente. "Há algo que você precisa saber sobre sua família, sobre mim." A confusão no rosto de Ricardo se aprofundou. "Do que você está falando?" Beatriz respirou fundo e, com mãos trêmulas, começou a tirar a peruca e os óculos que faziam parte de seu disfarce. "Meu nome não é Rosa, sou eu. Ricardo, sou Beatriz." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo a olhava como se estivesse vendo um fantasma, seu rosto passando por uma série de emoções. Confusão, incredulidade, dor e, finalmente, raiva. "Beatriz, o que, como, por quê?" gaguejou, recuando um passo. Beatriz deu um passo em sua direção, seus olhos suplicantes. "Ricardo, por favor, deixe-me explicar. Descobri algo sobre sua família, sobre sua mãe e João. Eles estão envolvidos em algo perigoso, talvez ilegal." Ricardo levantou uma mão, detendo suas palavras. "Você esteve me enganando todo esse tempo? Você se disfarçou de empregada para espionar minha família?" "Não é o que você está pensando", implorou Beatriz. "Eu fiz isso porque precisava entender, precisava ver a verdade por mim mesma." "A verdade?" cuspiu Ricardo, sua voz carregada de amargura. "E que verdade é essa, Beatriz? Que a mulher que eu acreditava amar é capaz de mentir assim para mim?" Beatriz sentiu que cada palavra era como uma punhalada em seu coração. "Ricardo, por favor, me escute. Sei que o que fiz está errado, mas eu tinha minhas razões. Sua mãe e João." "Não meta minha família nisso", interrompeu Ricardo, sua voz se elevando. "Isso é entre você e eu. Eu confiava em você, Beatriz. Abri meu coração, contei meus medos, meus sonhos, e todo esse tempo você esteve brincando comigo?" As lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Beatriz. "Eu não estava brincando com você. Tudo o que eu disse, tudo o que compartilhamos, era real. Meus sentimentos por você são reais." Ricardo soltou uma risada amarga. "Reais? Como posso acreditar em algo do que você diz agora?" Nesse momento, o som de passos no corredor os alertou. Beatriz olhou para Ricardo com pânico. "Por favor, não diga nada. Deixe-me explicar tudo, mas não aqui, não, agora." Ricardo a olhou por um longo momento, o conflito visível em seus olhos. Finalmente, assentiu levemente. "Vá agora." Beatriz mal teve tempo de colocar seu disfarce novamente antes que a porta se abrisse, revelando Vera. "Ricardo, querido, não sabia que você tinha voltado", disse Vera.
seu olhar alternando entre seu filho e a suposta empregada. Está tudo bem? Ricardo se recompôs rapidamente. Sim, mãe. Só estava pedindo à Rosa que limpasse meu quarto. Vera estreitou os olhos, seu olhar fixo em Beatriz. Muito bem, Rosa. Pode se retirar. Beatriz saiu apressadamente, seu coração batendo forte. Sabia que havia cruzado um ponto sem retorno. A verdade havia vindo à tona, mas a um custo que ainda não podia calcular. Naquela noite, enquanto arrumava suas coisas no pequeno quarto de empregada, Beatriz refletia sobre os eventos do dia. Ela havia alcançado seu objetivo de descobrir a verdade sobre a família Silva, mas no processo havia colocado em risco o mais valioso que tinha: seu relacionamento com Ricardo. Uma batida suave. Na porta a sobressaltou. Ao abrir, encontrou-se cara a cara com Juliana. Você está indo embora, disse Juliana. Não era uma pergunta. Beatriz assentiu, incapaz de encontrar as palavras adequadas. Juliana a olhou por um longo momento antes de falar. Você não é quem diz ser, não é? Beatriz sentiu que o peso do mundo caía sobre seus ombros. Não, admitiu em voz baixa, não sou. Para sua surpresa, Juliana sorriu levemente. Eu suspeitava. Há algo em você, algo diferente. Mas não se preocupe, seu segredo está seguro comigo. Beatriz sentiu uma onda de gratidão pela jovem. Obrigada, Juliana. Há coisas acontecendo nesta casa, coisas que não estão certas. Tome cuidado. Juliana assentiu solenemente. Terei. E você? Também. A senhora Vera não é alguém que você queira ter como inimiga. Com um último abraço, Juliana foi embora, deixando Beatriz sozinha com seus pensamentos e temores. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Beatriz saiu silenciosamente da mansão Silva. Enquanto caminhava pela rua deserta, sua mente repassava os eventos dos últimos dias. Ela havia descoberto segredos obscuros, havia visto a verdadeira natureza de pessoas como Vera e João, mas também havia experimentado a bondade de almas como Juliana. E Ricardo, o pensamento de Ricardo, fez seu coração se apertar. Será que ele poderia, algum dia, perdoá-la? Entenderia por que ela fez o que fez? Enquanto o sol começava a se erguer no horizonte, Beatriz tomou uma decisão. Ela não podia deixar as coisas assim. Tinha que lutar, não só pela verdade, mas pelo amor que sabia que era real. Com determinação renovada, Beatriz pegou seu telefone e discou um número. Após vários toques, uma voz sonolenta a atendeu. Alô? Fernanda, disse Beatriz, sua voz firme. Preciso da sua ajuda. Hora de Atec Brasil. Soluções entrar em ação. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para Beatriz. Dos escritórios da Tec Brasil Soluções, junto com sua equipe de confiança, ela começou a desvendar a rede de mentiras e manipulações que Vera e João haviam tecido. Fernanda, sua assistente pessoal e amiga de confiança, havia sido fundamental na coleta de informações. Beatriz, disse ela uma manhã, entrando apressadamente no escritório, você precisa ver isso. Beatriz examinou os documentos que Fernanda lhe entregou, seus olhos se abrindo de surpresa. Você tem certeza disso? Fernanda assentiu gravemente. Completamente. O Projeto Fênix não é apenas uma série de investimentos duvidosos. É um esquema de lavagem de dinheiro em grande escala. E o pior é que estão usando a reputação de Ricardo para legitimá-lo. Beatriz sentiu a raiva crescer dentro dela. Não só estavam enganando Ricardo, mas também o colocando em perigo. Precisamos de mais provas, disse ela, sua mente trabalhando a toda velocidade, algo que eles não possam negar. Tem mais uma coisa, acrescentou Fernanda, sua voz baixando para um sussurro. Recebemos uma ligação anônima esta manhã. Alguém de dentro da mansão Silva quer falar com você. O coração de Beatriz deu um salto. Ricardo? Perguntou, sem ousar esperar. Fernanda negou com a cabeça. Acho que não. A voz soava diferente. Mais jovem. Juliana, murmurou Beatriz, uma mistura de esperança e preocupação a inundando. Arranje um encontro, mas com a máxima discrição. Naquela noite,
Em um café discreto nos arredores da cidade, Beatriz esperava nervosamente. Quando Juliana entrou vestida com roupas casuais e não com seu uniforme habitual, Beatriz quase não a reconheceu. "Obrigada por vir", disse Beatriz, oferecendo-lhe um assento. Juliana a olhou com uma mistura de admiração e repreensão. "Então esta é a verdadeira Beatriz Oliveira, a famosa CEO." Beatriz assentiu, envergonhada. "Juliana, sei que lhe devo uma explicação." "Não", interrompeu Juliana. "Você não me deve nada. Na verdade, acho que sou eu quem lhe deve algo." Ela tirou um envelope de sua bolsa e o deslizou sobre a mesa. "Encontrei isso na escrivaninha da senhora Vera. Acho que é o que você estava procurando." Beatriz abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia documentos detalhados sobre o projeto Fênix, incluindo assinaturas e datas que incriminavam diretamente Vera e João. "Juliana, isso é porque você está me ajudando?" perguntou Beatriz, dominada pela gratidão. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas, porque durante anos vi como a senhora Vera manipula todos ao seu redor, como ela trata as pessoas como peões em seu jogo de poder, e Ricardo ele merece algo melhor. Beatriz pegou a mão de Juliana. "Obrigada, você não sabe o quanto isso significa. Só me prometa uma coisa", disse Juliana, sua voz ficando séria. "Quando tudo isso acabar, não se esqueça das pessoas como eu, as que não têm o poder para mudar as coisas por si mesmas." Beatriz assentiu solenemente. "Eu prometo. E prometo que aconteça o que acontecer, você terá um lugar na Tech Brasil, se desejar." Enquanto se despediam, Beatriz sentiu que mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Agora ela tinha as provas de que precisava. O próximo passo seria o mais difícil: confrontar Ricardo. De volta ao seu escritório, Beatriz se preparou para fazer a ligação mais importante de sua vida. Com o coração batendo forte, ela discou o número de Ricardo. Após vários toques, quando estava prestes a desligar, ouviu sua voz. "Beatriz?" "Ricardo", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. "Precisamos conversar. É importante, por favor." Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente, Ricardo falou. "Tudo bem amanhã, no parque, onde costumávamos caminhar, ao meio-dia." Antes que Beatriz pudesse dizer mais alguma coisa, Ricardo desligou. Ela ficou olhando para o telefone, uma mistura de esperança e medo a inundando. Amanhã seria o dia em que tudo mudaria. Para melhor ou para pior, a verdade viria à tona naquela noite. Enquanto se preparava para o encontro que poderia determinar seu futuro, Beatriz pensou em sua mãe. "Mãe", sussurrou na escuridão, "me dê força para fazer o certo, mesmo que isso signifique perder tudo." Com essa prece em seus lábios, Beatriz mergulhou em um sono intranquilo, sabendo que o dia seguinte traria consigo desafios que testariam não apenas seu amor por Ricardo, mas também sua integridade e sua determinação. O parque estava tranquilo ao meio-dia, com apenas alguns corredores e pessoas passeando com seus cães quebrando o silêncio. Beatriz chegou cedo, seus nervos à flor da pele, enquanto esperava no banco onde ela e Ricardo costumavam sentar durante seus passeios de fim de semana. Quando viu Ricardo se aproximando, seu coração deu um salto. Ele parecia cansado, com círculos escuros sob os olhos, como se não tivesse dormido por dias. Sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância que parecia intransponível. "Fale", disse simplesmente, sua voz desprovida do calor que Beatriz lembrava. Beatriz respirou fundo. "Ricardo, sei que o que fiz é imperdoável. Entrei em sua vida, em sua casa, sob falsas pretensões. Mas você precisa acreditar em mim, quando digo que meus sentimentos por você são reais. Tudo o que compartilhamos, tudo o que lhe disse sobre mim, sobre meus sonhos e meus medos, era verdade." Ricardo a olhou, seus olhos cheios de dor. "Como posso acreditar nisso, Beatriz? Como posso confiar em alguém que mentiu para mim dessa maneira?" "Eu sei", disse Beatriz, lutando contra as lágrimas. "E se depois de hoje você não quiser me ver nunca mais, eu vou entender. Mas há algo que você precisa saber.
algo que vai além de você e de mim. Com mãos trêmulas, Beatriz tirou uma pasta de sua bolsa. Isso é o que eu descobri na mansão, Ricardo. Sua mãe e João estão envolvidos em algo perigoso. O projeto Fênix não é o que parece. Ricardo pegou a pasta com cautela, como se temesse que ela pudesse queimá-lo. Enquanto lia os documentos, sua expressão passou da incredulidade ao horror. Isso não pode ser verdade, murmurou. Minha mãe, ela não faria algo assim. Beatriz colocou uma mão sobre a de Ricardo. E, para seu alívio, ele não a retirou. Sinto muito, Ricardo. Sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. Eles estão usando seu nome, sua reputação, para legitimar suas atividades ilegais. Ricardo se levantou abruptamente, passando uma mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Por que, Beatriz? Por que você se disfarçou? Por que não veio diretamente a mim com suas suspeitas? Beatriz o olhou, seus olhos cheios de arrependimento. Porque eu precisava ver a verdade por mim mesma. Precisava entender o mundo em que você cresceu, as forças que o moldaram, e eu tinha medo. Medo de que, se eu lhe contasse, você não acreditasse em mim. Ricardo voltou a se sentar, o peso da revelação evidente em seus ombros caídos. E agora? O que se supõe que eu deva fazer com esta informação? Isso depende de você, disse Beatriz suavemente. Você pode ignorá-la, fingir que nunca soube. Ou pode enfrentá-la, pôr um fim a isso antes que seja tarde demais. Ricardo a olhou, e pela primeira vez desde que se sentou, Beatriz viu um lampejo do calor que costumava haver em seus olhos. Beatriz, começou ele, sua voz mal passando de um sussurro, quero acreditar em você. Uma parte de mim sabe que o que você diz é verdade, mas outra parte deseja que tudo isso fosse um pesadelo, completou Beatriz. Eu entendo, Ricardo, e sinto muito. Nunca quis colocá-lo nesta posição. Ricardo assentiu lentamente, seus olhos voltando aos documentos em suas mãos. O que acontecerá se eu confrontar minha mãe com isso? Beatriz respirou fundo antes de responder. Honestamente, eu não sei. Mas o que eu sei é que você não precisa fazer isso sozinho. Estou aqui se você me permitir. Por um momento, o silêncio entre eles foi ensurdecedor. Finalmente, Ricardo falou, sua voz carregada de emoção. Preciso de tempo, Beatriz, para processar tudo isso para decidir o que fazer. Beatriz assentiu, lutando contra o impulso de abraçá-lo. Eu entendo, leve o tempo que precisar, mas, por favor, tenha cuidado. Sua mãe e João, não sabemos do que eles são capazes. Ricardo se levantou, guardando os documentos no bolso interno de seu paletó. Obrigado por me dizer a verdade, Beatriz. Apesar de tudo, obrigado. Enquanto o via se afastar, Beatriz sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Ela havia feito a coisa certa ao revelar a verdade, mas o custo emocional era alto. Só esperava que não fosse tarde demais para salvar não apenas Ricardo, mas também seu relacionamento. De volta ao seu escritório, Beatriz mergulhou no trabalho, tentando se distrair da incerteza que a consumia. Passaram-se dias sem notícias de Ricardo, cada hora de silêncio aumentando sua preocupação. Foi no 5º dia que tudo mudou. Fernanda irrompeu em seu escritório sem fôlego. Beatriz, você precisa ver isso. Ela ligou a televisão na parede, sintonizando um canal de notícias. O rosto de Ricardo preenchia a tela, sua expressão séria, enquanto falava em uma coletiva de imprensa improvisada. É com grande pesar que devo anunciar que descobri irregularidades nas operações financeiras da Silva Empreendimentos, dizia Ricardo, sua voz firme, apesar da evidente tensão em seu rosto. Forneci todas as informações pertinentes às autoridades e me comprometo a cooperar plenamente com qualquer investigação. Beatriz observava, atônita, enquanto Ricardo continuava detalhando as atividades ilegais descobertas, sem mencionar especificamente sua mãe ou João, mas deixando claro que a corrupção chegava aos níveis mais altos da empresa. Por último, disse Ricardo, sua voz quebrando ligeiramente, quero agradecer àqueles que tiveram a coragem de trazer essas verdades incômodas à luz. Sem sua bravura,
Isso nunca teria sido possível. A transmissão terminou, deixando Beatriz em estado de choque. Ele tinha feito isso. Ricardo havia escolhido a verdade, não importando o custo pessoal. Seu telefone tocou, tirando-a de seu estupor. Era uma mensagem de Ricardo. Preciso te ver agora. Sem perder um segundo, Beatriz saiu correndo do escritório. Enquanto dirigia para o local de encontro, sua mente girava. O que isso significava para Ricardo? Para eles? Quando chegou ao pequeno café onde haviam tido seu primeiro encontro, viu Ricardo sentado em uma mesa nos fundos, sua postura denotando exaustão. Ela se aproximou com cautela, sem saber o que esperar. Ricardo, disse suavemente, sentando-se à sua frente. Ele levantou o olhar, e Beatriz viu uma mistura de dor e determinação em seus olhos. Eu fiz, disse ele simplesmente. Beatriz assentiu, resistindo ao impulso de pegar sua mão. Eu vi a coletiva de imprensa. Você foi muito corajoso. Ricardo soltou uma risada amarga. Corajoso? Não me sinto corajoso. Me sinto perdido. O que aconteceu depois? Perguntou Beatriz suavemente. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se a lembrança fosse dolorosa demais. Minha mãe nunca a vi assim. Furiosa sim, mas também derrotada. E João, ele simplesmente desapareceu, a polícia o está procurando. Beatriz sentiu uma pontada de culpa. Ricardo, sinto muito. Nunca quis que não. Interrompeu ele, abrindo os olhos e olhando diretamente para ela. Não se desculpe, você fez a coisa certa. Me mostrou a verdade, por mais dolorosa que fosse, e eu lhe devo um pedido de desculpas. Beatriz o olhou, surpresa. Você? Por quê? Por duvidar de você, disse Ricardo, sua voz carregada de emoção. Por não ver que, apesar de seus métodos, suas intenções eram puras. Você estava tentando me proteger, me mostrar a verdade que eu me recusava a ver. Beatriz sentiu que as lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Então você me perdoa? Ricardo estendeu sua mão sobre a mesa, pegando-a de Beatriz. Sim, eu te perdoo, e espero que você possa me perdoar também, pela minha reação, pela minha dúvida. Beatriz entrelaçou seus dedos com os de Ricardo, sentindo que um peso se erguia de seus ombros. Claro que eu te perdoo, eu te amo, Ricardo. Isso nunca mudou. E eu amo você, respondeu ele, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. E agora, mais do que nunca, preciso de você ao meu lado. O caminho que tenho pela frente não será fácil. Beatriz apertou sua mão, sua determinação clara em sua voz. Estarei com você em cada passo do caminho, enfrentaremos isso juntos. Enquanto se olhavam nos olhos, ambos sentiram que, apesar dos desafios que ainda os aguardavam, haviam superado o teste mais difícil. A verdade havia vindo à tona, e embora o preço tivesse sido alto, também lhes dera a oportunidade de um novo começo, baseado na honestidade e na confiança mútua. Os dias que se seguiram à revelação pública de Ricardo foram um turbilhão de atividade. Os meios de comunicação não paravam de falar sobre o escândalo na Silva Empreendimentos, e as autoridades haviam iniciado uma investigação exaustiva. Beatriz, fiel à sua palavra, permaneceu ao lado de Ricardo em cada passo do caminho, desde acompanhá-lo para depor perante as autoridades, até ajudá-lo a lidar com o conselho administrativo da empresa, que exigia explicações e ações imediatas. Uma tarde, enquanto revisavam documentos no escritório de Ricardo, agora despojado das fotografias familiares que antes adornavam as paredes, Beatriz notou o quão cansado ele parecia. Deveríamos fazer uma pausa, sugeriu, fechando a pasta que tinha nas mãos. Ricardo assentiu, esfregando os olhos. Você tem razão. É só que cada vez que acho que chegamos ao fundo disso, descobrimos outra camada de mentiras. Beatriz se aproximou dele, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Eu sei, mas você está fazendo a coisa certa, Ricardo. Está limpando a empresa, devolvendo sua integridade. Ele pegou a mão dela, beijando-a suavemente. Eu não poderia fazer isso sem você, Beatriz. Sua força me mantém de pé. Nesse momento, a porta do escritório se abriu bruscamente. Juliana entrou, seu rosto pálido e sua respiração ofegante.
Ricardo, Beatriz, vocês precisam ver isso, exclamou, ligando a televisão na parede. Na tela apareceu o rosto de Vera Silva, sua habitual compostura substituída por uma expressão de fúria mal contida. Essas acusações são completamente falsas, dizia Vera, sua voz tremendo ligeiramente. Meu filho foi manipulado por forças externas que buscam destruir nossa empresa familiar e sei exatamente quem está por trás de tudo isso. A câmera se afastou, revelando que Vera estava de pé em frente aos escritórios da Tec Brasil. Soluções Beatriz Oliveira, continuou Vera, apontando acusadoramente para o edifício. Esta mulher se infiltrou em nossa família, seduziu meu filho e agora tenta destruir tudo o que construímos, mas não permitirei. Exijo que Beatriz Oliveira dê a cara à tapa e explique suas ações. A transmissão terminou, deixando o escritório em um silêncio atônito. Ricardo foi o primeiro a falar. Beatriz, sinto muito. Não pensei que minha mãe chegaria tão longe. Beatriz, embora visivelmente abalada, manteve a calma. Não é sua culpa, Ricardo. Sua mãe está desesperada e procura um bode expiatório. Juliana, que havia observado a interação em silêncio, falou. O que vocês vão fazer agora? Beatriz olhou para Ricardo, uma determinação feroz em seus olhos. Vou enfrentá-la. Aqui e agora, chega de segredos, chega de jogos. Ricardo a olhou com preocupação. Beatriz, você não precisa fazer isso. Podemos lidar com isso de outra maneira. Não, disse Beatriz firmemente. É hora de a verdade vir à tona, toda a verdade. Sem esperar uma resposta, Beatriz se dirigiu à porta. Ricardo e Juliana a seguiram, trocando olhares de preocupação. Quando chegaram ao saguão do edifício, já havia se formado uma multidão. Jornalistas, funcionários e curiosos se aglomeravam, todos ansiosos para ver o confronto entre Vera Silva e Beatriz Oliveira. Beatriz saiu do edifício, sua cabeça erguida e sua postura firme. Vera, ao vê-la, esboçou um sorriso triunfante que rapidamente se desvaneceu ao ver Ricardo sair atrás de Beatriz. Aí está ela, gritou Vera, apontando para Beatriz. A mulher que destruiu nossa família, nossa empresa. Beatriz deu um passo à frente, sua voz clara e forte. Senhora Silva, entendo sua dor e sua raiva, mas as acusações que faz são falsas. Falsas? Cuspiu Vera. Você se infiltrou na minha casa e enganou meu filho. É verdade, interrompeu Beatriz, para surpresa de todos. Eu me disfarcei e entrei em sua casa, mas fiz isso porque suspeitava que algo não estava certo, e eu estava certa. Um murmúrio percorreu a multidão. Beatriz continuou, sua voz ganhando força. O que eu descobri foi uma rede de corrupção e enganos que se estendia muito além do que eu imaginava. Senhora Silva, a senhora e João têm usado a empresa para atividades ilegais, colocando em risco não apenas a reputação de Ricardo, mas também o sustento de cada funcionário da Silva em empreendimentos. Vera empalideceu, mas rapidamente recuperou a compostura. Mentiras, tudo são mentiras. Foi então que Ricardo deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Beatriz. Não, mãe, não são mentiras. O choque no rosto de Vera era evidente. Ricardo, o que você está fazendo? O certo, respondeu ele, sua voz firme. Pela primeira vez na minha vida estou fazendo o certo. Beatriz me mostrou a verdade, e embora tenha sido doloroso, sou grato porque agora posso corrigir os erros do passado e construir algo melhor. Beatriz pegou a mão de Ricardo, entrelaçando seus dedos. Não estamos aqui para destruir, senhora Silva. Estamos aqui para reconstruir, para fazer as coisas da maneira certa. A multidão guardou silêncio, assimilando a cena que se desenrolava diante deles. Vera, vendo que havia perdido o controle da situação, deu meia volta e se afastou rapidamente, ignorando as perguntas dos jornalistas. Quando o tumulto começou a se dissipar, Beatriz se voltou para Ricardo. Você está bem? Perguntou suavemente. Ele assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Melhor do que nunca, pela primeira vez, em muito tempo, me sinto livre. Juliana, que havia observado tudo de um canto, aproximou-se deles. Isso foi incrível. O que acontece agora? Beatriz olhou para Ricardo, depois para Juliana,
e finalmente para os funcionários que ainda os rodeavam, muitos com expressões de confusão e preocupação. Agora, disse Beatriz, sua voz cheia de determinação, começamos a reconstruir, não apenas a empresa, mas a confiança, e faremos isso, juntos com transparência e honestidade. Ricardo assentiu, apertando a mão de Beatriz juntos. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade, Beatriz, Ricardo e Juliana voltaram para o edifício, seguidos por um grupo de funcionários ansiosos para entender o que tudo isso significava para seu futuro. O caminho que tinham pela frente não seria fácil, mas pela primeira vez em muito tempo havia esperança. Esperança de um novo começo, de uma empresa baseada em princípios éticos e de um amor que havia sobrevivido ao teste mais difícil. Beatriz olhou para Ricardo e soube que, não importavam os desafios que enfrentassem, o fariam juntos. A verdade havia vindo à tona, e embora o preço tivesse sido alto, lhes dera a oportunidade de construir algo melhor, algo real. Os dias que se seguiram à confrontação pública foram um turbilhão de atividade. Beatriz e Ricardo se encontraram no olho de uma tempestade midiática, lidando com jornalistas ávidos por detalhes e funcionários ansiosos para conhecer seu destino. Na sala de reuniões da Silva Empreendimentos, agora parcialmente vazia, após a renúncia forçada de vários executivos implicados no escândalo, Beatriz e Ricardo enfrentavam o conselho administrativo. Entendemos a gravidade da situação, disse um dos diretores, sua voz carregada de preocupação. Mas como podemos ter certeza de que vocês são as pessoas certas para liderar esta reconstrução? Beatriz se inclinou para a frente, seu olhar firme. Porque somos os únicos que conhecem a verdadeira extensão do dano e estamos comprometidos em repará-lo. Não apenas pelo bem da empresa, mas por cada funcionário e cliente que confiou em nós. Ricardo assentiu, respaldando as palavras de Beatriz. Além disso, propomos uma reestruturação completa, transparência, total em todas as nossas operações. É hora de a Silva Empreendimentos se tornar um modelo de integridade empresarial. Após horas de discussão e negociação, o conselho finalmente concordou em lhes dar uma chance. Saindo da sala, exaustos mas vitoriosos, Beatriz e Ricardo se permitiram um momento de celebração. Conseguimos, suspirou Ricardo, abraçando Beatriz. Ela retribuiu o abraço, mas sua mente já estava no próximo desafio. Isso é apenas o começo, Ricardo. Temos muito trabalho pela frente. Nos dias seguintes, Beatriz e Ricardo trabalharam incansavelmente, revisaram contratos, reestruturaram departamentos e, o mais importante, reuniram-se com os funcionários, ouvindo suas preocupações e compartilhando sua visão para o futuro da empresa Juliana, que havia provado ser uma aliada inestimável, foi promovida a uma posição de liderança no novo Departamento de Responsabilidade Social Corporativa. Nunca pensei que estaria em uma posição assim, confessou Juliana a Beatriz durante um intervalo. Passei de limpar pisos a ter meu próprio escritório. Beatriz sorriu, lembrando-se de seus próprios começos humildes. Você mereceu, Juliana. Sua integridade e sua coragem são exatamente o que precisamos nesta nova era da empresa. Enquanto a reestruturação avançava, Beatriz não podia deixar de pensar em Vera e João. Depois da confrontação pública, Vera havia desaparecido da vista pública, refugiando-se em uma das propriedades da família João. Por outro lado, continuava foragido. Uma noite, enquanto Beatriz e Ricardo jantavam no apartamento dela, o telefone tocou. Era Fernanda, a assistente de Beatriz. Chefe, você precisa ver as notícias agora, disse Fernanda, sua voz urgente. Ligaram a televisão bem a tempo de ver um boletim de última hora. O rosto de João preenchia a tela, sua expressão uma mistura de derrota e resignação. João Silva, o primo fugitivo do empresário Ricardo Silva, se entregou às autoridades esta noite, anunciou a apresentadora. Em uma declaração surpreendente, Silva prometeu cooperar plenamente com a investigação, alegando que tem informações que vão abalar os alicerces do mundo empresarial. Beatriz e Ricardo se entreolharam,
uma mistura de choque e alívio em seus rostos. Você acha que... Começou Beatriz. Ricardo assentiu lentamente. Ele vai confessar tudo. João sempre foi o elo mais fraco. Acho que, finalmente, quebrou sob a pressão. Os dias seguintes foram um frenesi de atividade legal e midiática. A confissão de João não apenas confirmou as suspeitas sobre o Projeto Fênix, mas também implicou vários outros executivos e políticos em uma rede de corrupção que se estendia muito além da Silva Empreendimentos. Em meio a tudo isso, Beatriz recebeu uma ligação inesperada. Era Vera. Beatriz, disse a voz de Vera, soando cansada e derrotada. Preciso ver você. Você e Ricardo. É hora de conversarmos. Beatriz olhou para Ricardo, que havia ouvido a conversa. Ele assentiu lentamente. Tudo bem, Vera, respondeu Beatriz. Nos encontraremos amanhã. O encontro ocorreu na mansão Silva, agora silenciosa e sombria. Vera os recebeu no escritório, o lugar onde tudo havia começado para Beatriz. Fui uma tola, começou Vera, sua voz mal passando de um sussurro. Estava tão obcecada com o poder, com manter nossa posição, que perdi de vista o que realmente importava. Ricardo, que havia mantido sua distância emocional da mãe desde a confrontação, sentiu algo amolecer dentro dele. Mãe. Vera levantou uma mão, detendo suas palavras. Não, Ricardo, deixe-me terminar. Cometi erros imperdoáveis. Prejudiquei nossa família, nossa empresa, pessoas inocentes. E o pior de tudo, quase perdi você. Ela se virou para Beatriz, lágrimas em seus olhos. E você, Beatriz? Julguei você mal. Vi suas origens humildes como uma ameaça, quando na verdade eram sua maior força. Você entende o valor do trabalho duro, da integridade, algo que eu esqueci há muito tempo. Beatriz se surpreendeu com a vulnerabilidade de Vera. Senhora Silva. Vera, por favor, interrompeu a mulher mais velha. Não mereço mais ser chamada de senhora por ninguém. Vera, continuou Beatriz, o que você quer de nós? Vera respirou fundo antes de responder. Quero fazer as coisas certas. Sei que é tarde, mas quero ajudar. Vou testemunhar, confessar tudo o que sei. E depois vou embora. Vocês dois devem liderar a empresa rumo a um futuro melhor. Ricardo, comovido pela honestidade da mãe, se aproximou e pegou sua mão. Mãe, aprecio sua honestidade. E embora o caminho para o perdão seja longo, este é um bom começo. Beatriz observou a cena, sentindo uma mistura de emoções. A redenção de Vera não apagava o dano causado, mas oferecia a possibilidade de um novo começo, não apenas para a empresa, mas também para esta família fragmentada. Enquanto saíam da mansão, Beatriz e Ricardo pararam um momento no jardim, o lugar onde haviam tido tantas conversas secretas durante o tempo em que Beatriz esteve disfarçada. Você acha que algum dia voltaremos à normalidade? Perguntou Ricardo, olhando para a casa que uma vez foi seu lar. Beatriz entrelaçou seus dedos com os dele. Não acho que voltaremos à normalidade, Ricardo, mas acho que podemos criar algo melhor, algo baseado na verdade, na integridade e no amor. Ricardo sorriu, puxando-a para mais perto. Sabe, quando te conheci, nunca imaginei que terminaríamos aqui, mas não trocaria isso por nada. Nem eu, respondeu Beatriz, apoiando sua cabeça no ombro de Ricardo. Este pode ter sido um caminho difícil, mas nos levou exatamente aonde deveríamos estar. Enquanto o sol se punha sobre a mansão Silva, Beatriz e Ricardo caminharam juntos em direção ao seu futuro, prontos para enfrentar qualquer desafio que os aguardasse. A verdade havia vindo à tona, e embora o preço tivesse sido alto, lhes dera a oportunidade de construir algo verdadeiramente extraordinário. Os meses seguintes foram um turbilhão de mudanças e desafios para Beatriz e Ricardo. A confissão de Vera, junto com a de João, havia desencadeado uma série de investigações que abalaram não apenas a Silva Empreendimentos, mas todo o setor empresarial do país. Beatriz se viu liderando não apenas a reestruturação da empresa, mas também se tornando uma voz proeminente na luta contra a corrupção corporativa. Suas origens humildes
e sua ascensão ao sucesso, combinadas com sua integridade inabalável, a transformaram em um símbolo de esperança para muitos. Uma manhã, enquanto revisava os relatórios de progresso em seu escritório, Beatriz recebeu uma visita inesperada. Era Juliana, com uma expressão de emoção contida em seu rosto. "Beatriz, você precisa ver isso", disse Juliana, entregando-lhe um tablet. Na tela, Beatriz viu um artigo de uma prestigiada revista de negócios. O título dizia: Silva Empreendimentos, um modelo de transformação ética nos negócios. "Isso é incrível", murmurou Beatriz, lendo rapidamente o artigo que elogiava os esforços da empresa para se reinventar e estabelecer novos padrões de transparência e responsabilidade social. Juliana sorriu amplamente. "E isso não é tudo. Veja isso." Ela deslizou o dedo pela tela, revelando outro artigo. Este falava sobre um novo programa de bolsas e capacitação que a Silva Empreendimentos havia lançado, direcionado especificamente para jovens de comunidades desfavorecidas. "O programa que você propôs", disse Beatriz, lembrando-se das longas discussões que haviam tido sobre como a empresa poderia retribuir à comunidade. Juliana assentiu, seus olhos brilhando de orgulho. "Já recebemos centenas de inscrições, Beatriz. Isso realmente está mudando vidas." Beatriz sentiu uma onda de emoção. Este era exatamente o tipo de impacto que ela havia sonhado gerar quando decidiu expor a verdade sobre a Silva. "Empreendimentos Juliana", disse Beatriz, levantando-se para abraçar a jovem. "Nada disso teria sido possível sem você. Sua visão, sua dedicação, você foi fundamental em tudo isso." Juliana corou com o elogio. "Estou apenas seguindo seu exemplo, Beatriz. Você nos mostrou que é possível fazer negócios com integridade e compaixão." Nesse momento, Ricardo entrou no escritório, um sorriso em seu rosto. "Estou interrompendo algo?" Beatriz o recebeu com um beijo. "De jeito nenhum, Juliana estava nos mostrando o impacto de nossos novos programas." Ricardo assentiu, sua expressão ficando séria. "Falando em impacto, acabei de receber notícias sobre minha mãe." Beatriz e Juliana o olharam expectantes. "Ela completou seu testemunho perante as autoridades", continuou Ricardo, "e decidiu doar uma parte significativa de sua fortuna pessoal para organizações beneficentes que trabalham com famílias afetadas pela corrupção corporativa." Beatriz sentiu uma mistura de emoções, a transformação de Vera, de antagonista de sua história, a alguém que buscava genuinamente a redenção, era algo que ainda estava processando. "Isso é inesperado", disse Beatriz finalmente. Ricardo assentiu. "Eu sei. Acho que ela realmente está tentando fazer as coisas certas, à sua maneira." Juliana, sentindo que este era um momento privado, se desculpou e saiu do escritório, deixando Beatriz e Ricardo sozinhos. "Como você se sente com tudo isso?" perguntou Beatriz suavemente, pegando a mão de Ricardo. Ele suspirou, sentando-se na beira da mesa. "É complicado. Uma parte de mim ainda está com raiva por tudo o que ela fez, mas outra parte está orgulhosa de ver que ela está tentando mudar." Beatriz se aproximou, abraçando-o. "O perdão é um processo, Ricardo. Você não precisa resolver tudo de uma vez." Ricardo a abraçou com força. "Eu sei, e sou grato por ter você ao meu lado enquanto navego por tudo isso." Ficaram assim por um momento, encontrando conforto na presença um do outro. Finalmente, Ricardo se afastou ligeiramente, uma centelha de emoção em seus olhos. "Tive uma ideia", disse. "Que tal organizarmos um jantar? Convidamos sua mãe, Juliana, até mesmo Fernanda, para celebrar o quanto chegamos longe e para começar a curar." Beatriz o olhou surpresa. "Você tem certeza? Acha que estamos prontos para isso?" Ricardo assentiu. "Acho que é hora. Passamos meses focados em reconstruir a empresa. Talvez seja hora de nos concentrarmos em reconstruir nossos relacionamentos pessoais também." Beatriz sentiu uma onda de amor por este homem, que apesar de tudo o que havia passado, ainda buscava a reconciliação e o perdão. "Acho que é uma ideia maravilhosa", disse finalmente, "e conheço o lugar perfeito." Naquela noite,
Enquanto Beatriz se preparava para o jantar, não pôde deixar de refletir sobre a incrível jornada que havia empreendido, de uma jovem ambiciosa determinada a honrar a memória de sua mãe, a se tornar uma líder que estava transformando não apenas uma empresa, mas potencialmente todo um setor. Olhando-se no espelho, Beatriz viu não apenas a CEO da Tech Brasil Soluções, não apenas a mulher que se disfarçara para descobrir a verdade, mas alguém que havia encontrado um equilíbrio entre seu passado e seu presente, entre suas ambições pessoais e seu desejo de tornar o mundo um lugar melhor. Conseguimos, mãe, sussurrou Beatriz, tocando o colar que sua mãe lhe deixara. E isso é apenas o começo. Com um último olhar para seu reflexo, Beatriz saiu de seu apartamento, pronta para enfrentar o futuro qualquer que fosse, com a força, a integridade e o amor que haviam guiado cada um de seus passos até agora. A noite do jantar chegou, carregada de antecipação e uma mistura de emoções para todos os envolvidos. Beatriz havia escolhido um restaurante discreto, mas elegante, um lugar neutro que não carregasse o peso das memórias do passado. Enquanto esperava na entrada com Ricardo, Beatriz não pôde evitar sentir uma pontada de nervosismo. Este jantar representava mais do que uma simples reunião. Era uma tentativa de reconciliação, uma ponte estendida sobre o abismo dos segredos e traições do passado. "Está pronta?" perguntou Ricardo, apertando suavemente sua mão. Beatriz assentiu, oferecendo-lhe um sorriso tenso. "Tão pronta quanto posso estar." Pouco a pouco, os convidados começaram a chegar. Primeiro foi Fernanda, a fiel assistente de Beatriz, que a saudou com um abraço caloroso. Em seguida chegou Juliana, parecendo elegante e um pouco deslocada, como se ainda não tivesse se acostumado com seu novo status. Finalmente, com passos hesitantes, apareceu Vera. A outrora imponente matriarca dos Silva parecia ter envelhecido anos nos últimos meses. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora refletiam uma mistura de arrependimento e nervosismo. "Obrigada pelo convite", disse Vera em voz baixa, dirigindo-se a Beatriz, e Ricardo Beatriz. Notou como Ricardo se tensionou ligeiramente ao seu lado, mas sua voz foi firme quando respondeu. "Ficamos felizes que você pôde vir, mãe." O grupo entrou no restaurante e se sentou em uma mesa privativa, longe de olhares curiosos. Por alguns momentos reinou um silêncio incômodo, quebrado apenas pelo suave tilintar de talheres e copos. Foi Juliana quem finalmente quebrou o gelo. "Senhora Vera", começou, sua voz trêmula, mas decidida. "Quero que saiba que não guardo rancor. O que aconteceu mudou todos nós, mas acredito que para melhor." Vera levantou o olhar, seus olhos brilhantes com lágrimas contidas. "Obrigada, Juliana. Sua bondade me faz perceber ainda mais meus erros." Beatriz observou a troca com uma mistura de emoções. Ver Vera, a mulher que uma vez a tratara com tanto desdém, mostrar vulnerabilidade era surreal. "Acho que todos nós cometemos erros", interveio Beatriz. "O importante é que estamos aqui, tentando consertar as coisas." Ricardo assentiu, pegando a mão de Beatriz sobre a mesa. "Beatriz tem razão, este jantar não é para culpar ninguém, é para olhar para a frente." Fernanda, que havia permanecido em silêncio até então, falou. "Como alguém que esteve ao lado de Beatriz durante anos, posso dizer que nunca a vi mais feliz e realizada do que agora. E grande parte disso se deve a você, Ricardo, e às mudanças que ambos impulsionaram na empresa." As palavras de Fernanda pareceram aliviar o ambiente. Pouco a pouco, a conversa começou a fluir mais naturalmente. Falaram sobre os novos projetos da empresa, sobre o programa de bolsas que Juliana estava liderando, sobre os planos futuros. Em um momento da noite, quando Ricardo se desculpou para ir ao banheiro, Vera se inclinou na direção de Beatriz. "Beatriz", disse em voz baixa, "sei que provavelmente nunca poderei compensar completamente o dano que causei, mas quero que saiba que admiro profundamente o que você alcançou. Você transformou não apenas a empresa, mas meu filho. Você o tornou um homem melhor."
Beatriz sentiu um nó na garganta. Vera, não, deixe-me terminar. Interrompeu Vera gentilmente. Quero lhe dar algo. Ela tirou uma pequena caixa de sua bolsa e a entregou a Beatriz, com mãos trêmulas. Beatriz a abriu. Dentro havia um antigo broche de diamantes, claramente uma relíquia familiar. Este broche passou de mãe para filha na família Silva por gerações, explicou Vera. Quero que você o tenha, porque para mim, você já é parte desta família. Beatriz sentiu que as lágrimas ameaçavam cair. Este gesto, mais do que qualquer palavra, simbolizava a aceitação de Vera, o fechamento de um capítulo doloroso. Obrigada, conseguiu dizer Beatriz, sua voz carregada de emoção. Isso significa muito para mim. Quando Ricardo voltou à mesa, notou a mudança no ambiente. A tensão que estava presente no início da noite havia se dissipado, substituída por um calor que há muito não sentia na presença de sua mãe. À medida que a noite avançava, Beatriz se viu refletindo sobre a incrível jornada que a trouxera até este momento, da jovem determinada a honrar a memória de sua mãe, a mulher que agora estava sentada aqui, rodeada de pessoas que, apesar dos conflitos e desafios, haviam se tornado uma espécie de família para ela. Enquanto observava Ricardo rindo de uma anedota compartilhada por Juliana, Fernanda discutindo animadamente com Vera sobre os últimos desenvolvimentos em responsabilidade corporativa, Beatriz sentiu uma profunda sensação de paz e propósito. Este era o tipo de sucesso que sua mãe teria desejado para ela. Não apenas o sucesso financeiro ou profissional, mas o tipo de sucesso que se mede em relacionamentos curados, em segundas chances dadas e recebidas, no impacto positivo nas vidas dos outros. Quando o jantar chegou ao fim e o grupo se preparava para se despedir, Beatriz notou que Ricardo parecia nervoso, quase ansioso. "Está tudo bem?" perguntou ela em voz baixa. Ricardo sorriu para ela, um brilho especial em seus olhos. "Mais do que bem. Na verdade, há algo que quero lhe perguntar." O coração de Beatriz deu um salto. Será que ele iria? Ricardo pegou sua mão e, para surpresa de todos os presentes, ajoelhou-se. "Beatriz Oliveira", começou, sua voz tremendo. "Ligeiramente, você entrou na minha vida como um furacão, desafiando tudo o que eu acreditava saber sobre mim mesmo e o mundo ao meu redor. Você me mostrou o verdadeiro significado da integridade, da coragem e do amor incondicional. Você me faria a honra de se tornar minha esposa?" Beatriz sentiu que o mundo parava. Naquele momento, viu passar diante de seus olhos todo o caminho percorrido. Os sacrifícios de sua mãe, suas próprias lutas, os desafios enfrentados, as verdades reveladas, e agora aqui estava ela, à beira de um novo capítulo, com o homem que havia aprendido a amar, apesar de tudo. Com lágrimas nos olhos e um sorriso radiante, Beatriz respondeu: "Sim, Ricardo, sim, eu me casarei com você." Enquanto Ricardo deslizava o anel em seu dedo e os demais aplaudiam emocionados, Beatriz soube que não importavam os desafios que o futuro pudesse trazer, eles os enfrentariam juntos, com a força e a integridade que os haviam trazido até este momento. Os meses que se seguiram ao pedido de casamento de Ricardo foram um turbilhão de atividade. Entre o planejamento do casamento e a contínua transformação da Silva Empreendimentos, Beatriz mal tinha tempo para respirar. No entanto, cada desafio, cada decisão, a preenchia com uma profunda sensação de propósito. Uma manhã, enquanto revisava os últimos detalhes da cerimônia em seu escritório, Beatriz recebeu uma visita inesperada. Era Juliana, com uma expressão de emoção contida em seu rosto. "Beatriz, você precisa ver isso", disse Juliana, entregando-lhe um tablet. Na tela, Beatriz viu um artigo de uma prestigiada revista econômica internacional. A manchete dizia: "Silva Empreendimentos, de escândalo a modelo de ética empresarial." "Isso é incrível", murmurou Beatriz, lendo rapidamente o artigo que elogiava os esforços da empresa para se reinventar e estabelecer novos padrões de transparência e responsabilidade social. Juliana sorriu amplamente. "E isso não é tudo, veja isto."
Ela deslizou o dedo pela tela, revelando outro artigo. Este falava sobre o impacto do programa de bolsas que haviam lançado, mostrando depoimentos de jovens cujas vidas haviam sido transformadas pela oportunidade que lhes fora dada. Beatriz sentiu que as lágrimas se acumulavam em seus olhos. Juliana, isso é exatamente pelo que temos trabalhado. Eu sei, respondeu Juliana, sua voz cheia de orgulho. E é apenas o começo. Nesse momento, Ricardo entrou no escritório, um sorriso em seu rosto ao ver a emoção das duas mulheres. O que eu perdi? Beatriz se levantou para abraçá-lo, mostrando-lhe os artigos. Olhe, Ricardo, todo o nosso trabalho está dando frutos. Ricardo leu os artigos, sua expressão, ficando séria e emocionada ao mesmo tempo. Beatriz, Juliana, isto é extraordinário, conseguimos mais do que jamais imaginei ser possível. Os três ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do que haviam alcançado. Não apenas haviam salvado uma empresa à beira do colapso ético, mas a haviam transformado em um farol de esperança e integridade no mundo empresarial. Sabe, disse Ricardo finalmente, acho que minha mãe ficaria orgulhosa. Apesar de tudo, acho que isto é o que ela sempre quis para a empresa no fundo. Beatriz apertou sua mão, lembrando-se do longo caminho que haviam percorrido para chegar a este ponto. Falando em sua mãe, você teve notícias dela ultimamente? Ricardo assentiu. Sim, na verdade ela me ligou esta manhã. Ela está fazendo progressos. O trabalho voluntário que ela tem feito, ajudando famílias afetadas pela corrupção corporativa, acho que realmente está mudando-a. Beatriz sentiu uma onda de emoções contraditórias. A transformação de Vera, de antagonista de sua história, a alguém que buscava genuinamente a redenção, era algo que ainda estava processando. Fico feliz por ela, disse finalmente Beatriz. E por você, Ricardo. Sei o quão difícil tudo isso tem sido para você. Ricardo a abraçou, beijando suavemente sua testa. Graças a você, Beatriz. Por me mostrar que sempre há um caminho para a redenção, se estivermos dispostos a fazer o trabalho duro. Juliana, sentindo que este era um momento privado, se desculpou discretamente, deixando o casal sozinho. Beatriz olhou para Ricardo, vendo em seus olhos todo o amor e a admiração que ele sentia por ela. Você está pronto para amanhã? Perguntou suavemente, referindo-se ao casamento. Ricardo sorriu, um brilho de emoção em seus olhos. Mais do que pronto, estive esperando por este dia desde o momento em que te conheci, embora não soubesse na época. Beatriz riu suavemente, mesmo quando pensava que eu era Rosa, a empregada doméstica. Ricardo se juntou à sua risada. Especialmente então, havia algo em você, algo que eu não conseguia explicar, mas que me atraía irresistivelmente. Ficaram assim por um momento, abraçados, lembrando-se da incrível jornada que os trouxera até este ponto. Sabe, disse Beatriz finalmente. Quando comecei tudo isso, quando decidi me disfarçar e entrar em sua vida daquela maneira, nunca imaginei que terminaríamos aqui. Você se arrepende? Perguntou Ricardo suavemente. Beatriz negou com a cabeça. Nem por um segundo. Foi difícil, doloroso às vezes, mas nos trouxe até aqui, nos fez quem somos hoje. Ricardo assentiu, entendendo perfeitamente o que Beatriz queria dizer. Amanhã, disse ele, quando estivermos diante do altar, não estaremos apenas começando um novo capítulo em nossas vidas. Estaremos selando uma promessa de honestidade, de integridade, de amor incondicional. E de mudança, acrescentou Beatriz, uma promessa de continuar trabalhando para tornar este mundo um lugar melhor, um negócio de cada vez. Juntos, disse Ricardo, beijando-a suavemente. Juntos, repetiu Beatriz, saboreando a palavra e tudo o que ela significava, enquanto o sol se punha sobre a cidade, banhando o escritório em tons dourados. Beatriz e Ricardo permaneceram abraçados, olhando para o futuro que haviam construído juntos, um futuro cheio de promessas, de desafios, mas acima de tudo, de amor e da determinação inabalável, de fazer o que é certo, não importando o custo. E assim, na véspera de seu casamento, Beatriz Oliveira
a menina que um dia sonhou em honrar a memória de sua mãe, percebeu que havia alcançado muito mais do que isso. Ela havia mudado vidas, havia transformado uma empresa e, no processo, havia transformado a si mesma. Amanhã, quando dissesse sim, aceito, ela não estaria apenas aceitando Ricardo como seu marido. Estaria aceitando o desafio de continuar lutando por um mundo mais justo, mais ético, um mundo onde o poder e a riqueza não fossem fins em si mesmos, mas ferramentas para o bem comum. Com um último olhar para a cidade que se estendia abaixo deles, Beatriz e Ricardo saíram do escritório, prontos para enfrentar o futuro, qualquer que fosse, com a força, a integridade e o amor que haviam guiado cada um de seus passos até agora. E assim, com o sol se pondo no horizonte e um novo dia esperando para nascer, termina nossa história. Uma história de amor, de redenção, de transformação. Uma história que nos lembra que, não importa quão escuro seja o caminho, sempre há esperança para aqueles que se atrevem a buscar a verdade e lutar pelo que é certo.